variação. Boa tarde, galera. Estamos voltando do almoço aqui. Voltando no módulo de variação. Então, o que é a variação? A variação importante para a gente no dólar futuro é a variação percentual. Por quê? Porque o dólar é uma moeda, é um ativo, né? É um ativo dólar. Então a gente opera o dólar contra real. Na tela de vocês que vou mostrar agora, a variação fica bem aqui. Tá? Essa variação, nesse caso, ela está do fechamento do ativo. Então, o que é a variação? É o percentual. Então, para ser bem simples, se um ativo vale R$4, vamos por 10. Se um ativo vale R$10, foi para R$11, ele subiu 10%. Ok? Se um ativo custa R$10, foi para R$11, ele subiu 10%. Mas como estamos falando de um ativo real caro, por que caro? Porque nesse dólar futuro, nós já vimos no primeiro módulo, o mínimo a ser operado são 5 contratos. E cada 5 contratos tem o valor de $250 mil. Então, 1% de $250 mil são $2.500. Por dia, nos 20 dias, daria $50 mil. É muito dinheiro, se for pensar no percentual. Outra coisa que a gente faz para ver como o percentual é importante, a variação. A taxa Selic, que hoje paga mais de 14%, então ela te daria 1% ao mês, que a taxa Selic é por ano, ela é uma taxa anual. É um sistema anual. Então, nas aplicações de banco, de CDBs, de renda fixa, é muito difícil você chegar a 1%. Então, a moeda, quando oscila mais de 1%, já é numericamente expressivo a variação, tanto no dólar quanto na taxa de juros. Por quê? Porque são mercados com valor financeiro caro. Então o que acontece? Quando chega em variações distantes, acima de 1% ao dia, a gente tenta uma operação de contra-tendência. Pô, tá subindo mais de 1%. Vamos tentar uma venda. Tá caindo mais de 1%. Vamos tentar uma compra. Como? Baseado no ajuste, baseado em suportes, baseado em lote escondido, baseado em acumulações. É para isso que a gente usa a variação, para achar uma acumulação na variação e usar de resistência se ela for positiva e usar de suporte se ela for negativa. Imagine você se ganhasse 1% de tudo que você tem aplicado no banco ao dia. No caso do Lucas, que não tem nada, 1% de nada é nada. Mas de vocês investidores, com certeza todo mundo quer 1% ao dia, né? Seria 22 ao mês, dobraria o capital em menos de 6 meses. É uma conta maravilhosa. Então vamos lá. Vamos acompanhar o vídeo. Mercado de alta. Por que, Neto? Porque está positivo. Outra coisa, vamos lá, no book do meio, book central, para a gente ver. Olha que mês que a gente está operando. Vamos lá, no chat, quero que responda. Um mês. Que mês que nós estamos operando? DOL G16. Que mês é? Qual o vencimento? Vamos aumentar aí para o pessoal ver, né? DOL G16. Olha o ajuste. 4069. Já responderam, Lucas, ou não? Estão pensando? Ainda não responderam nada. Ah, tá. Então a gente fez a primeira parte do curso, ninguém prestou atenção. Viram os vídeos antes, falamos. Apareceu aqui fevereiro, março. Fevereiro tá dominando aqui. Ah, tá. Seria fevereiro, Lucas? Seria fevereiro. Tá bom. Fevereiro, acertou, Lucas. Impressionante. Fevereiro... Só? É. Tô aprendendo. Fevereiro que mês que a gente opera? Fevereiro? Eu opero em janeiro. Tá bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar, tá? Então,
Vamos lá. Mercado, presta atenção, vamos voltar para a tela. Soltou, vou dar um break na tela. Ajuste 69. E a variação, essa oscilação, ponto 28. Tá certo? Da onde que é esse ponto 28? Respostas no chat. Esse ponto 28 é do fechamento. Já foi um mercado que fechou em alta. Agora, do ajuste, nesses níveis, qual é o percentual? Aqui, o preço dele, 406922, o ajuste que a gente mostrou. Então, conta rápida, 40 pontos para ser 1%. Esses 40 pontos já vai dar o 420. Então, temos um 420, temos 1% do ajuste, mercado de alta. O que a gente vai precisar fazer uma contra-tendência? Como a gente vai fazer? Uma acumulação para achar uma resistência. Entrando os lotes, onde a gente vê as acumulações. Volume at price. Tudo que você perguntar agora já respondem direto aqui, já estão espertos. Então a operação é de venda. Por quê? Variação no alto, operação de venda. Contra tendência. Lembrando, operação contra tendência é mais curta. Porque você está indo contra a tendência, você está pegando uma oportunidade, você está fazendo day trade. Percebam que acima de 1%, no book mesmo, começam a entrar lotes de venda. Neto, esses lotes de venda é para cair o preço? Não. É o quê? Um lote de realização. Quer pôr dinheiro no bolso, quer ganhar 1% ao dia. Olha que beleza, ó. Então temos aí 23. Olha o tamanho da barra do 23. Vai ser formada uma resistência. Se foi formada uma resistência, parou o preço e entrou venda, a gente tem uma operação montada com stop curto. Olha o ajuste aí, a diferença. 1.3. Que beleza, hein? Que bela letra. Quem escreveu, você sabe? Eu? Ah, garoto. Então, vamos soltar o vídeo. 1.3. No 23 temos uma resistência, se o preço não passar. Temos um lote de venda entrando agora. Negócios a 23. Vendeu aí. Onde todo mundo que também fez o presencial que está assistindo, onde é a primeira saída? Tá lá na tela já, ó, 20,5. Temos uma resistência no 23, 24. Primeira saída, 20,5. Precisamos de um day trade rápido, ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer ficar operando. Ninguém quer ficar vendo acumulação, linha, gráfico, vela, tudo isso que vocês querem ficar vendo. Nós queremos day trade, queremos dinheiro no bolso. Temos um topo. Seria um topo duplo? Que topo duplo, caralho, meu. É variação, é 1%. Aqui é venda, cara. Stop curto, 26,5. Por quê? 24 é a máxima. E agora, dê uma olhada em tudo, ó. Pô, o jovem paga 1.000 a 20. E o preço ainda não passou da máxima e ele começa a vender no 25. Tem pegadinha? Claro que tem. Olha o BTG aí, 1.000 a 20. Se ele paga 1.000 a 20, nossa zerada é no 20,5. Por quê? Porque é antes dele. A gente quer comprar antes dele. A gente não sabe se é verdade ou não. Se for verdade, é um grande lote. 1.000 contratos é muita coisa. Saindo a 23 ainda. Olha agora. Vamos ampliar a tela. 23 ainda é negócio, ainda é venda. 2.000 contratos. Pergunta, seria blefe? Vamos ver as respostas aqui. Rápido, respostas rápidas. Estamos pagando na frente dele, a gente não sabe se é verdade. Agora, 23 é venda.
Cadê Tô as falando aqui que é crianças? blefe. Cadê as crianças? Cadê as crianças? E o único lote verdadeiro que temos aqui agora é no 20. Ou seja, 20,5 ainda está na frente. Variação. Entra a realização de lucro. Pode subir mais? Pode, claro que pode. Tudo pode acontecer. O mercado faz sempre o que ele quer. O mercado é soberano. Agora, variação deixou um acúmulo. As barras maiores no volume de price e ele vem para dar nosso day trade. Operação tranquila de variação, mais de 1% do ajuste de alta. Olha o day trade sendo executado e corre o vídeo. Dúvidas? Vamos lá. Lembrando, no curso temos vários vídeos de variação. Esse é um vídeo que eu estou explicando por que o percentual é importante, o que é a variação. No curso temos vários vídeos, tanto de alta quanto de baixa, e como são formados os suportes e resistências. Onde era o correto entrar nesse vídeo? No 23,5, no 23. A hora que fez a barra, você entra vendendo junto com os lotes e com o stop, que a máxima era 24,5. Então você tem uma máxima, você tem um topo perto da máxima, operação de venda em cima da variação. Ó, Dúvidas? a primeira pergunta aqui do Silvério, ele pergunta... Grande Silvério. Ele pergunta se quando ele entrar na operação utilizando como referência a variação, se essa variação ela tem que ser usada do fechamento ou do ajuste. Dos dois. E se podia dar uma explicação entre essas situações. Dos dois. É uma situação dessa. O fechamento era menor, era 0,18. Vamos lá. Ou seja, o fechamento foi mais para cima. Mas quem vale? Quem que é o senhor do mercado? Ajuste. Vamos ver aqui se... E segundo, mais importante da variação. O que a gente precisou para fazer a operação? E sempre a gente vai precisar. Acúmulo. Troca de negócio. Quem sabe trabalhar no acúmulo, sabe trabalhar em qualquer lugar. Quem sabe estar na hora que tem jogo, que tem negócio, que os bancos estão trocando negócio, pode trabalhar de compra e venda em qualquer lugar. Porque vai saber precificar o seu stop. E o Rafael Prudenciato perguntou aqui se mesmo subindo mais, vamos procurar sempre a venda acima de 1%? Nesse caso, sim. Vamos ver se... Você procuraria compra o quê? Se ele fosse para o 30, voltasse, onde seria o suporte? O 23. Com stop abaixo do 20, que eram os lotes grandes. O Vitor também perguntou se é mais importante a variação em função do ajuste do que do preço de fechamento. Sim. E Porque, nesse... é onde os preços são... Onde que é quem é o senhor do mercado? Aonde que é a liquidação financeira? Ele perguntou também aqui, Vamos lá, hora de responder, hora boa. caso sim, serviria para algo a variação do preço de fechamento? Sim, serviria. Você precisa saber quem fechou. Porque às vezes o cara zera para não passar posicionado, e aí puxa, distorce. A gente percebe que o mercado a partir das 16 não é tão rápido. Ele é mais lento. Então, o ajuste sempre é mais importante. Sempre o ajuste é mais importante. Ponto. O Murilo aqui perguntou se 0,5% de variação para cima ou para baixo tem tanta importância como 1%. Alguém falou em 0,5% aqui? Pergunta para ele. Alguém falou em 0,5%? Falamos em 1. O RDO Então, pronto. também perguntou 1,5%. E aqui o Gleibson perguntou se subindo acima de 1% seria venda e caindo para baixo de 1% seria compra com relação ao ajuste. Mas a variação, para todo mundo entender, ela vem, ó, tá na tela aí agora. Passa para nossa tela. Ó, boa. A variação. O que ela vem junto com ela? Acúmulo, troca de negócio. Se não tiver acúmulo, se não tiver troca de negócio, não adianta nada em nenhum. E o Odoni aqui perguntou se, acho que é até interessante juntar as duas perguntas que eu recebi agora. Se essas operações serão sempre feitas perto da máxima ou da mínima, e se elas devem ser feitas com mão cheia ou mão leve.
Depende da liquidez do momento. Depende do estilo da pessoa. Lembrando, mão cheia ou mão leve, isso aí, cara, é de cada um. Tem gente que só opera de um contrato, dois, tem cara que só opera de 100. A princípio, sem mais dúvidas. Mais dúvidas, vamos lá, vamos responder. Se tiver mais dúvidas é agora. Hora boa, lógico que amanhã não. Segunda vou estar na Clear, vou estar fazendo e provavelmente vão ter várias dessas situações. O Fábio Henrique, ele perguntou com relação ao blefe, a intenção de blefe do BTG. Qual era a intenção dele colocando aquelas ordens e tirando elas do book? Se ele rever o vídeo que está disponível para ele, o BTG queria vender 100 a 25. Foi mostrado ali no vídeo. Pagou 1.000 a 20, queria vender 100 a 25. O Vitor perguntou se existe alguma relação de horário que se encontra o pregão com a variação do ajuste. Não. Uma coisa, preste atenção todos. Lembre-se, vocês estão fazendo um curso de um mercado específico, onde hoje, no Brasil, o mercado mais operado é dólar e taxa de juros. Então as tesourarias, os bancos prezam por esse mercado. É um mercado de institucional. O varejo está sendo aberto agora. Não queiram saber tudo de uma vez. Por isso, nos módulos, tem mais de 3 exemplos para cada módulo do que foi feito. Por quê? Para você entender o que é a variação. Onde é a variação? Variação do fechamento ou do ajuste. A variação o que é? 1%, já subiu muito para o diário. E aí o que acontece? Você precisa de um acúmulo. Onde você vê o acúmulo? No volume de price. Troca de lote. Suporte ou resistência. Se você achou um acúmulo forte, resistência, com muito lote na variação, deu operação de venda? Deu. Já tem 2 pontos. Entrou alguém para vender, você viu que o cara blefou, 3 pontos. Sempre precificando. Você tem que juntar todos os indexadores para você precificar. Por que você vai pagar um ativo com 1% de alta para abrir posição? Ah, vou comprar 26 para sair a 28, mas com 1% de alta, pode ser a máxima ali. Ali está perto da máxima. Não é bom ficar vendido na máxima? Eu gosto de vender caro e comprar barato. Não sei o resto aí, os caras dos fundos, os gestores também. Agora o resto pessoal... O Fábio só complementou aquela pergunta que ele fez sobre o blefe do BTG. Ele falou que ele não entendeu a intenção do blefe em si. O que ele quis fazer para esse blefe. Ele sabia que tinha a venda pregoada no 25. Então vamos lá, primeiro, o que é um blefe? Responde aí, o que é um blefe? Vamos ver as respostas aqui. O que é um blefe? Essa foi boa, hein? O que é um blefe? Meu amigo Fernandinho Góes responderia com o maior prazer. Grande Fernando Góes. Daniel Silos aqui e o Sérgio Lemos responderam uma ordem mentirosa. No mercado tá perfeito. Dani Silos operando muito bem. Parabéns, Dani Silos tá operando bem pra caramba. Evoluiu muito, parabéns. Não é só isso. Perfeito, uma ordem mentirosa. Agora, o segundo, o blefe é uma enganação, uma ilusão. Quando você tem outro jogo, que seja de carteado, poker, você ilude. Truco, qualquer uma. Isso é um blefe. Você aumenta o seu tom para enganar e iludir outra pessoa. Ele aumentou o lote, só que ele queria vender, não queria comprar. Queria vender a 25. Tá lá, 100 a 25. Para vender enquanto ele pôs 1.000 a 20. E tirou. Dúvidas? Mais dúvidas alguém? É para tirar dúvidas, cara. Vamos lá. Então vamos para suportes e resistências. Resistências, vamos lá. Suportes e resistências. Primeiro vamos resistência. O que é a resistência? Ou seja, a resistência, ela resiste. Tá? Então, a resistência é usada como um ponto de venda. Porque ela é uma resistência, ela resiste ao preço. O preço tenta ultrapassar e não consegue. Então, nas resistências, são feitas primeiro operações de vendas. E aí, se quebrar a resistência, a gente chama de rompimento, operação de compra. Então,
Quando tiver um acúmulo, a gente achar uma resistência, a gente vai fazer uma operação de venda. Vamos lá. Não sei se é resistência ou suporte. Vamos ver no vídeo agora, né? Acabou essa moleza. Então, temos os maiores acúmulos. R$ 34,36. Temos uma resistência ou um suporte. Percebam, o que nós temos aqui? Uma acumulação no 34,35. A máxima, 40. Temos uma acumulação de 2.000 lotes. A máxima, 40. Tendência primária de alta. Por que tendência primária de alta? O ajuste, 21. Não é uma variação alta. Não dá para usar como variação. Mas deixou um topo e agora entrou lote. Se formos usar a resistência, que não pode ser rompida, onde que é o preço de venda? Aqui, 34. Por quê? Porque as maiores barras estão no 35,36. Ultrapassando o 35,36, temos uma ruptura de resistência e a tendência primária continuará. Agora, o mais importante, vamos lá, 34,5, 35, 35,36 é a resistência e agora vamos mostrar no acúmulo. Percebam, mais de 1.000 lotes no 35,36. Olha as duas barras, como são muito mais negócios. Como tem muito mais negócio nesses pontos, 35, 36. Então, temos uma resistência. Porque o preço está abaixo. Se passar, vai virar um suporte. Se você vendeu aí, onde é seu stop? Stop mínimo, 37,5. E o stop correto, 40, porque é o topo, é a máxima. Se ele ganha uma máxima, ele procura outra máxima. Tendência primária de alta. O mercado começando. Como é que você sabe que o mercado está começando? Responde agora, o primeiro que vai responder. Vamos ver, como é que você sabe que o mercado está começando? Vamos ver quem é o primeiro a responder. Que está prestando atenção. Mostrando a máxima, onde seria o stop mais correto. Primeiro acima do 37,5, depois acima do 40, que são os topos. Responderam aqui pelo horário no Times and Trades. Perfeito, parabéns. Quem foi? O primeiro a responder foi o Gleibson. Parabéns, perfeito. Perfeito, parabéns. Se a gente fez a venda no 34, onde vai ser nossa saída? Estamos vendidos, usamos como resistência. Mercado começando, precisamos de day trades curtos. Rápido, galera, estamos vendido. O stop a gente já sabe que é 7,5 ou no preço. Está indo para o nosso lado agora, nossas saídas. Onde foi usado o vídeo de variação? A saída era onde? O vídeo passado, acabamos de falar que vendemos uma 23 ali. Onde era a primeira saída? Ninguém? O Gleibson respondeu aqui, suporte 34, saída 31, 29 e 27. Então vamos lá, resistência 34, correto, saída 31, 30. Por quê? Agora que são elas. Você pôs a saída, 31, 30, seria o 30,5, lembra que o Neto sempre fala? A Mia comentou aqui 30,5 também. Quem? Mia. Boa. Gatinha, né? Minha. Brincadeira. Vamos lá. Olhem o Times and Trades.
Quem pôs a 30,5, 31, levou. Porque já saiu até 29,5 no grande. E agora nós vamos soltar o vídeo que a gente vai ver o volume de price. Se tem outra operação aí para ser montada. Tem outra operação para ser montada? Vendo agora o volume at price e tudo que a gente aprendeu? Vamos, pessoal, tem que falar. A Mia vai acertar. Provavelmente. Qual o preço do ajuste? Daniel Silos aqui falou compra no suporte. Aí, acertou. Não tá na tela o suportão agora? Para você comprar, alguém precisa te vender, né? Você comprar, onde que era a compra correta? 30,5, antes do suporte. Pode ter dado um calorzinho. Agora, se você levou a 30,5, você já zerou seu lote da venda. E para quem tá abrindo uma posição de compra, ó quem já chegou para ajudar vocês. Seu amigo BTG pagando 51. E a tendência primária é de alta. Então, se a tendência primária é de alta, quem faz contra a tendência tem que ser rápido. Quem pagou 30,5 e 30, levou. Saiu até o 29,5. E agora o BTG já paga 50 lotes a 31. Se você comprou a 30,5, já tem uma barreira para cima, 31. Ele já está pagando 50 a 31. Ó. Temos um suporte. Operação montada. E aí, se ele ganhar o 35, 36, ele vai embora para romper aquele 40 na tendência primária. Dúvidas? Resistência? Suporte? Temos que pagar antes deles ou vender antes deles? Pode passar para mim, Tiago, agora que você acabou de namorar. O Rafael, Toda vez é igual, cara. Impressionante. O Rafael Prudenciato, ele fez duas perguntas sobre acúmulo. Que, neste caso, se você poderia comentar sobre as apregoadas, as ordens apregoadas, o boca de jacaré, e se existe uma quantidade média em pontos para apregoar o gain, ou se será sempre os pontos de acúmulos anteriores. Repete para mim, cara. É muita pergunta. Ele perguntou sobre a boca de jacaré. Onde seria a boca de jacaré aqui? Se nesses Na pontos... compra, onde seria? 30,5. Então, você poderia... Por que a gente coloca 30,5 neto? Eu colocaria 31, 30,5, 29,5, 29. Numa batida, você poderia levar tudo. Então, você fala, pô, a compra correta seria 30,5. Mas e se só pegasse a 31? Você só teria comprado um lote. Por isso você fraciona, porque a gente não sabe exato. O mercado não é exato. Por isso, você quer ficar comprado. Você não sabe o ponto. Ou então, a hora que bateu 30, o suporte, aguentou, você paga 31 na frente, paga 31,5, aí você não faz apregoado. E ele perguntou também se neste caso, depois de ter batido no 30,5 e tivesse feito a parcial, voltando no 34, uma nova entrada já fica mais arriscada? Sim, por quê? Não é na primeira. O mercado está voltando, pegou mais força. Sempre que ele volta, ele pega mais força, tanto para cima quanto para baixo. O Fábio perguntou se nos primeiros minutos de pregão as posições estão sendo montadas ainda. Correto. Ou desfeitas do dia anterior. Então, ou montadas ou desfeitas. Então essas resistências e suportes também que se formam, eles são pequenas acumulações. Se eles devem ser utilizados para trades mais curtos. Sim, perfeito. Parabéns. O Vitor perguntou se nesse caso não era para vender abaixo do 30 quando rompeu. Não. Tendência primária de alta, acabou de bater 35, você vai vender 6 pontos para baixo, sendo que o gain era 30,5. Tá entregando o lote pros caras, eu quero vender a 29 agora, me dá. O cara já pagou 31 na sua cara, saiu a 29. O cara já pagou 31 na sua cara, aí você vendeu a 29 pagando 51 BTG. Tendência primária de alta, começo de mercado. Entrega, vocês adoram entregar rapadura, é isso que a gente fala, entrega. Não entrega, comigo, Neto, prefiro deixar de fazer do que fazer merda. Faz o suporte, faz a resistência, faz a acumulação,
Não sentiu confiança, não faz. O mercado tem das 9 às 18. Muita chance. Muita chance para vocês ganharem dinheiro e vocês vão ganhar. É só não entregar, principalmente onde? No começo do dia. O Marcel perguntou aqui que ele fala que à tarde, quando o número de lotes já está maior na fila do volume, no diário, que ele fica com um pouco de dificuldade de visualizar essas acumulações e como calcular essas acumulações. Como assim? Não entendi, Marcelo. Ele falou que pela manhã, quando ele olha, elas são mais nítidas, elas estão em 1.000 e 2.000 lotes. E aí, conforme vai passando o dia, vai tendo negócio nos preços e vai desenvolvendo outras acumulações semelhantes. Sim, por isso que a gente separa as acumulações. Por isso que sempre está no 30 minutos e no diário. No 30 minutos para day trades mais curtos, tipo scalper, e no diário, quando você tem aquele monte de acumulações, ele precisa buscar preços novos. Então, quando junta os dois, é mais fácil fazer. O RDO perguntou, falou que nesse caso, você falou que a compra era do 30,5 ao 29. Aonde você colocaria o stop? Cara, colocaria no 27, 26. Ele perguntou aqui, o Fábio, se o saldo do volume at price, como é mostrado na ferramenta DOM do Flash, se ele é irrelevante para a verificação das acumulações de suporte e resistência. Então vamos lá, ferramenta, volume at price. Não importa que book que você usa, é igual. É a ferramenta volume at price. Boa pergunta. O Nery perguntou se para scalper acúmulos de 10 e 15 minutos funcionam. Funciona. Só que o que são acúmulos de 10 e 15 minutos? Não me vem com um acúmulo de 200 lotes que não adianta. 200 lotes é uma ordem no book. Acúmulos acima de 1.000. Aí você vai ter acúmulo. Senão não adianta, não entra no meio dos caras. O Bueno perguntou aqui... Galvão Bueno, brincadeira. Falou que sempre teve dificuldades com essa... Sempre teve dúvidas com operações de suporte com relação ao stop. Se tem algum padrão de stop nesse tipo de operação. Não tem padrão. Tem cara que tem 1,5 ponto de stop. Tem cara que tem 4 pontos de stop. Qual é a sua operação? Sua operação é para ganhar 2 pontos? Para ganhar 3 pontos? Esse é o lance do stop. Stop também nunca pode ser menor que 2 pontos. Porque às vezes numa batida, se você queria comprar 31, o BTG bateu até o 29, aí pegou seu stop e o cara já pagou 31. Não dá, né? É difícil padronizar o stop. Por quê? Porque o mercado não é exato. E estão pedindo aqui para você dar uma breve explicação do que é uma barrigada ou um respiro. Barrigada é fácil, que eu olho pro Thiago aqui do lado. Não, o Thiago parece só mostrar que é uma barrigada, vai. Não, não é porque ele é baixinho, barrigudo demais. Barrigada, pra baixo. Pensa quando você vai no banheiro, você dá uma barrigada. Não é verdade, barrigada. Então, barrigada, parou, é pra baixo. Barrigada é compra no suporte. Então temos que esperar uma barrigada, uma descida e uma compra no suporte. Quando a gente acha que o mercado vai subir, se ele foi sem a gente no começo, não dá para comprar na subida. Temos que esperar uma barrigada para comprar. Vão sair gifts para vocês entenderem também. Fiquem tranquilos. Respiro. Você caiu muito, o que você precisa de um respiro, ou seja, de uma levantada para cortar de novo. Tá bom? Legal a pergunta, muito boa. Vamos ver se existe. Você não ficou chateado, né, Thiago? Fazendo sinais, pessoal. Cara, muito mal educado. O Baldo perguntou para você, pela importância do volume at price, se você recomendaria ter 2 ou 3 janelas abertas e quais seriam os tempos que você usaria? Diário? Sempre diário 30 minutos. Sempre diário 30 minutos. Aí poderia ser de 5, 10, 15, o que ele quiser. Mas diário 30 minutos sempre. Por quê? Porque você vai ter acumulação de 1.000 contratos. Nós vivemos da acumulação dos bancos. A gente não manda nada. Quem manda são os bancos. Se alguém falar que acha que vai cair ou que vai subir, porque aí vai fazer mentira. Quem manda são os bancos. Sem esses caras, o mercado não locomove, porque são os lotes que locomovem o mercado. Tem uma aqui, do Fábio Henrique. Ele perguntou, caso haja uma agressão de venda muito maior em um suporte, a operação de compra se torna mais arriscada ou o que vale é somente a acumulação? Sim, tá correto. Chegou o cara e vendeu 1.000 contratos, você vai fazer o quê? Pode acontecer. O mercado sempre é maior. Veio uma ordem de hedge, vende 1.000 ao mercado. Lembrando, o que é o mercado e o que são as estratégias? Repetições de padrões.
Quando tem um padrão que você já fez muitas vezes e deu certo, e ele tem uma sequência com mais de 3 indicadores, o day trade funciona. Beleza? Mais perguntas? Vamos ver. O Fernando perguntou se você acha uma boa usar o volume at price de 1 minuto para ajudar a sinalizar acúmulos de lote escondido. Cara, acho. Cada um, se você quer ver o lote escondido, sim. Mas lembra como o mercado é grande. Vê tópico a tópico que a gente teve aqui. Eu acho que ele está correto. Mas a gente não pode fixar só no lote escondido. Tá correto. Bom, próximo módulo. Follow-up. O que seria o follow-up? O follow-up é a média do mercado. O que seria a média do mercado? De todos os negócios que saíram, é a média que saiu todos os negócios. Então, por exemplo, o mercado oscilou do 10 aos 50, 100 mil contratos. A média desses contratos deu no 18. Então o follow-up vai ser 18. Por quê? Porque a maioria desses contratos, ou seja, um exemplo, 40 mil contratos, saiu entre 10 e 20. E o resto para cima. Então é a média dos contratos. Outro exemplo, se o mercado saiu de 1 até o 10, do bola até o 10, tá? Saíram 10 mil contratos do bola até o 10. Saíram 8 mil a 0,2 e depois outros 2 mil a 7, o follow-up vai ser 2,8, mais ou menos. Essa é a média do mercado. É a média de todos os contratos que saíram, ponderada, junto com o preço. Tá? Quantidade versus preço. Então como a gente vai usar o follow-up? Como suporte, resistência, acúmulo e a favor ou contra da tendência. Vamos lá. Vídeo de follow-up. O follow-up pode ser usado como suporte ou resistência. Follow-up 97. Sempre no meu book vai estar o follow-up aí do lado esquerdo no filtrado. Tá bom? Nesse caso que estamos vendo agora, que vocês já viram a tela, quem está próximo do follow-up? Rapidez, vai, rapidez. Digita, olhou a tela. Tem que ver o jogo inteiro. O follow-up está ali. Quem está próximo do follow-up? Vamos verificar, ainda não tem resposta aqui. Nada, ninguém viu ainda? Falaram aqui o ajuste. Muito bem. O primeiro a falar foi a Mia. Não sei se é homem ou se é mulher, mas Mas Mia, falou. hein? Mia bem. Desculpa a brincadeira. Então, aqui. Ah, e o Saraiva e o Ricardo Mantovani comentaram Santander também. Tá próximo. Ok, já viram mais coisa. Beleza. Temos uma acumulação e 2 topos. Saraiva e Mantovani. Outra coisa vocês têm que ver. Vocês viram o ranking errado. Vocês viram o player errado. É outro player que está mandando aí. Então temos follow-up. Agora já com 30 minutos. Já está valendo aí. Por quê? Porque já tem acumulações grandes, fortes. Olha o ajuste. Então, temos topo. Porque está para cima do ajuste o topo. O maior topo que tem. Temos o follow-up, ajuste e o topo. Então, Capital Markets é o maior comprado. E a máxima está aí no ranking 1,5. Eu lembro essa operação, fizemos na sala essa operação. Deu calor, muita gente queria ruptura primária de compra no 1 e tinha um lote escondido da nossa amiga liquidez.
no 1, no 1,5. Por isso segurou muito. Então ele segurou, deixou todo mundo comprado acima do ajuste, voltou e pegou a tendência primária de baixa. Agora ele está voltando para o 98. Qual vai ser a operação? Usando o ValueUp. Pode responder, pessoal, estamos esperando. Qual é a operação aqui? 97 com 98. 97,5 é o ValueUp, 98,5 é o ajuste. O Gleibson colocou aqui venda 98. Stop aonde? Perfeito. Stop aonde? É uma das operações corretas. Saindo a 98. Tá 98 com 99. Gladson vendido a 98. Stop aonde? O RDO falou venda com stop na máxima do dia. Perfeita a operação. Tá bem montada. Não sei se vai dar certo, porque eu preparei uma pegadinha aqui, mas tá bem montada. Olha o maior vendido aí, que é a maior posição que tem. Liquidez. 3.350, praticamente no 0,1. Tá no preço do Santander, mas o Santander só tem 500 lotes aí. Pra cima dele, a liquidez. Então, operação montada. Por quê? Porque a operação de venda aqui, o stop tá curto. Com um gigante, ó. O cara fez uma posição, ou seja, alguém comprou dele todos aqueles lotes. O ValueUp tá para baixo. Veio testar o ajuste. Se ele não passar do ajuste, ficar para baixo do ValueUp, o que nós temos? O vendido soberano, ajuste para baixo e a média do mercado para baixo. Quantas condições? No mínimo 3. O maior comprado tá onde? 95. Se deixar o maior comprado pendurado, vamos ter quantas condições? 4 condições. Vamos ver a barra agora aqui, o último suporte no volume de price. 95 quase não tem barra. Agora olha o acúmulo acima do ValueUp com o ajuste. Olha o topo que tem. Entenderam? Se ficar para baixo da média do mercado agora, com os vendidos soberanos, ajuste para cima, tendência primária de baixo e perdendo o ValueUp, seria tacar ali pau o Marco Velho. E aí não pode ter dó, né? O Gladson tomou o calor, a vendida 98, os caras piscaram 99. Zerada mais próxima aqui, se vendeu lote. Aqui é lugar de lote. Quem quer operar lote, mãozinha cheia, mãozinha vazia, adoro. Aqui é lote. Ajuste, ValueUp e acumulação. Aqui é lote. Para tomar acima do 0,1. Quer operar lote? Aqui. No mínimo 50. Thiago 58 levou. Ou bateu 57 perdendo o ValueUp. Primeira zerada é onde? Thiago 57 levou. 20 a 5,5. Por quê? Você diminui a mão, tá pagando ainda em cima do suporte e em cima do maior comprado que é 95. Você levou 20 a 5,5, seu day trade está na mão, você não perde mais. Sobrou 30 lotes para você fatiar. Por quê? Porque você diminui risco. Operação de lote sempre diminui risco. Sempre. Sempre. E a gente está vendo que esse mercado já foi até o 90. E a Capital Markets aí comprada a 95. Dúvidas da operação? E para baixo do 95? Aí, meu amigo, é a escolha do freguês, viu? O Vitor perguntou que se tivermos o preço andando em uma faixa de preços onde abaixo estaria uma acumulação e na faixa de cima o ValueUp e o ajuste, se você venderia abaixo da acumulação ou compraria acima do ValueUp e do ajuste? Não, se ele ganhar o ValueUp... Quem é o senhor do mercado? Quem manda? Olha lá, circulamos na tela agora quem manda. Ajuste.
O Fábio Henrique perguntou se nesse caso a primeira parcial seria no preço do maior comprado. Perfeito, em cima dele, por isso que é 95,5. Então vamos soltar o vídeo. Olha lá, voltou 97,5 pagão, e aí? Onde está seu stop? 98 pagão, onde está seu stop? Passou do ajuste? Tem lote na compra ainda, ó. Passou do ajuste? E por quê? Olha o fechamento. O fechamento é para baixo. Do fechamento ainda está com tendência de alta. Só que olha quem está segurando, ó. Ajuste. E agora? Se você comprar aí, onde é seu stop? Abaixo do 95. De novo, o cara pagou 58 e levou na boca. É de propósito, era pegadinha mesmo. Tava muito facinho, né? Agora, a hora que virou 8 pagão, saiu a 9, todo mundo já tremeu nas pernas. O stop tava ali, 0,1. O Odoni estopou aqui. Mas o stop era 0,1. Por que ele estopou? Lembrem-se, o maior vendedor ainda está no jogo. Vendeu 3 mil lotes. E estava ali no 51 liquidez ainda. E agora que o dono estopou, a gente sempre precisa de um stop. Sempre a gente precisa de um stop. Agora que nosso amigo pulou do barco, ó. Falou que ele estopou porque ele teve medo. Ok, sem problema. Na volta tem que bater de novo. Mão de alface. Não tem importância, na volta tem que bater de novo. Olha lá, furando 5, ó a velocidade. Percebam que são padrões de repetição. Batemos 5, batemos abaixo dos 5, primeira parcial curta, e depois olha onde estão os outros lotes que eu estou pagando lá no 90,5. Lá embaixo no 90,5. Parou, eu vou zerando. Estou fatiando, estou vendido. Ah, Neto, no 90,5 por quê? Porque sempre vem até o preço cheio, e lá eu não sei se eu vou conseguir. Lembre-se que tem a fila, você precisa pagar melhor para levar. Vai saber se eu vou levar aí também, mas eu já vendi lá em cima, 98, 97. Já levei 92,5, já estou fatiado aqui. Ó a operação pronta. Não tem problema. Estopou, voltou no preço, bate. Lorenzo, ia bater de volta ou não? Era isso. Valuap. Vamos passar outro vídeo de Valuap aqui. Calma, fica tranquilo que vamos passar outro vídeo. Para o pessoal entender, para ser usado. Não, esse aqui eu não gosto muito. Ah, esse aqui é suporte. Então, beleza. Antes de soltar esse vídeo, atenção no vídeo, eu vou continuar respondendo. Atenção no vídeo, Valuap. 76,3. Temos que pagar em cima, 76,5, tá no preço. Ele tá vindo de uma descida. Tá vindo de uma descida. Percebam que nesses dois exemplos, o Valuap está muito próximo do ajuste. Nem sempre é assim. O Valuap não tem nada a ver de estar próximo do ajuste. Ok? O Valuap é a média. Então, estamos soltando o vídeo. O Valuap está próximo do ajuste. Ele está vindo de uma descida. Como é que você sabe? Olha o volume de price. A acumulação do volume de price está no 77. 76, 77. Ele está vindo de cima. Se ele está vindo de cima, ele vai virar um quê? Suporte. O maior comprado do dia também está no 74. Então, um exemplo. O seu stop, comprando no ajuste, comprando no Valuap, aí seria abaixo do 74. Olha o horário, 10:02 da manhã. O que acontece de horário? 10:02 da manhã. Quem que está abrindo? A Bovespa, abrindo os papéis. Tem a ver. Valuap, 76,5. Ajuste, muito próximo, ou seja, região congestionada. Saiu muito lote aí perto. Quantidade nos 30 minutos.
31 mil contratos nos 30 minutos. Entenderam todas as condições? Ele está vindo de cima e está parando onde? No suporte. Aqui você tem um baita suporte, né? Você tem que rezar. Tem que pagar antes do suporte aí? Lemos 8.2. Tem que pagar sempre, tem que pagar antes do suporte? Um exemplo, você pagou 76,5. Vamos ver se você vai levar 76,5. Com tudo isso de probabilidade de dar certo a compra. Você vai pagar 76,5. Olha onde é a barreira grande. 77, ó. 77, ó para baixo. 76,5, 75. Você tem que comprar. É obrigatório a compra aí. Operação de compra armada. O Lemos respondeu aqui sim, meio ponto. Parabéns. Bom, essa não dá nem para ter dúvida, né, galera? Por quê? Também, sempre importante, na primeira, na descida. Lembra, na primeira, na descida, no suporte, com ajuste valor, mais de 5 condições aí. Day trade de compra nítido, sem dor no coração, stop de 3 pontos. Agora, vamos ver a reação, né? Se vai dar certo essa compra ou não. São essas condições que vocês precisam entrar numa operação. Na descida, na primeira, ajuste, valor up e um suportão desse no volume de price. É compra, velho. Toda operação bem feita, pelo menos o 0 a 0 ele te dá. Em qualquer mercado. Ó a resposta, ó. Ó a resposta do mercado. Ó. Ó a resposta do mercado, 80 negócios. E agora? Você já levou na primeira, na descida, você já fez sua parcial, 8,1,5 negócio, 8,2 negócio. Acabou, você fez a parcial, já ganhou dinheiro. Isso aqui é sala neto. Isso aqui é day trade sala neto. Alguém tem dúvida desse? Dúvidas? Vamos pro próximo. Mais um valor up. Vamos ver se esse é do... Ah, esse é bom. Boa. Esse é o valor up que eu queria. Não, calma. Podemos ir pro próximo valor up? Todo mundo entendeu? Então vamos. Pode ir. Vamos soltar. Vamos lá, galera. Na tela. Ajuste. 4066. Valor up. 4047. Então, a venda tem que ser antes do valor up. Tendência primária de baixa. Esse valor up ainda está se formando. Por quê? Como é que eu sei que esse valor up ainda está se formando? Horário. Onde essa venda? Estamos vendo que o mercado tem tendência primária de baixa. Está cedo e está pesado. Onde essa venda vai acelerar? Perdendo o suporte 44 e a mínima 42, caso dê venda. Então, saindo a 45,5, próximo ao valor up. Saindo a 46, a venda é próxima ao valor up. 46, 47. Então, o Thiago vendia 46. O ajuste está lá em cima, tendência primária de baixa. Sempre tem que ver o ajuste. Sempre. Saber tudo o que está acontecendo. Chegou, olha a tela. É um tabuleiro essa tela. Você tem que saber decor tudo. Não chega atrasado perguntando. Olha o valor up. Pertinho os dois. Tá ficando bonita essas telas, hein? Caraca. Tá bonito. Tá dando mais trabalho pros caras copiarem, será, Lu? Tá complicado. Tá dando mais tá trabalho, tendo que não? se matar aí pra achar. Pô, tem que explicar e copiar, tá mais difícil pra galera aí, né? Tá duro. Ah, mas vamos lá, copiar é fácil. Ao vivo é que é difícil. Então, vamos lá, ó o médio da galera. E o médio, nesse caso da corretora Flow, que vem vendendo maior vendido do dia, está no valor up. Bate certinho com a média do mercado.
Thiago, impressão minha ou seu cabelo tá crescendo? Thiago tá quieto hoje, né? Thiago tá quieto hoje, Tá quieto, tá sem movimentar muito. Arranjou outro emprego? O que aconteceu? Tá namorado novo? Namorado da nova. Então vamos lá, temos todas essas condições. Mercado pesado, o vendedor ainda continua e agora o volume at price. Se bater no agora, tá batendo no valor up. Se voltar a ficar abaixo do 44, que é o suporte, é venda, onde a saída 40,5, porque se perdeu 42, ele vai embora. Vejam na tela, no book filtrado, como tem lote na compra. E o mercado sempre é maior. Não se esqueçam disso, o mercado sempre é maior, ele faz o que ele quiser. Se com as condições der errado, a gente tem que estopar, apertar o dedo. Fazer igual nosso amigo que estopou no 99, e aí depois na volta você faz de novo. E aí faz com raiva. Vou soltar o vídeo. Pode falar. O Odoni perguntou se nesse caso os dois maiores compradores não seguram, porque eles são maiores que a Flow. Se os dois, o BTG e a liquidez ali, se eles não conseguiriam segurar. Vamos ver, eles estão comprando mais aí. Vamos soltar o vídeo. Qual que é a tendência primária? Quem manda no mercado? Quem é o senhor do mercado? E agora vamos soltar o vídeo, continuando, tá, na tendência. Olha quantos lotes tem na compra ainda. BTG 200 a 43, BTG 200 a 41, BTG 300 a 40,5, respondendo o Odônios. Ó, levando aí, ó. Pum! Levando de uma vez só. Nossa saída no 40,5, como sempre. Agora, ele levou ou ele calou, pessoal? Onde vocês vão ter essa resposta? Se ele levou aqueles lotes apregoados ou se ele calou? Times in trades. E aí o mercado vem. Mercado de venda forte. E o BS veio para bater em todo mundo. Então, o ValueUp funcionou como resistência, bateu no ValueUp e voltou forte para tendência primária, que era de baixa. Próximo módulo, abertura. Dúvidas? Dúvidas de ValueUp aqui. Vamos verificar que a gente está com algumas. Tem um pessoal que perguntou aqui. Aqui. O Sérgio Lemos perguntou a partir de qual horário o ValueUp tem validade operacional. Depois... O que aconteceu naquele primeiro vídeo do ValueUp? Quantidade negociada. O ValueUp, quanto mais quantidade negociada tiver, mais ele tem. Então, se oscilou muito e saiu só 8 mil contratos, não tem. Se oscilou, já saiu 20 mil contratos, tem muita validade. Aquela hora, 9,20, 9,6, já tinha saído quase 30 mil contratos, tem validade. É pela quantidade negociada, tá bom? O Fábio Henrique perguntou se todo player trabalha com o ValueUp. Muitos. Porque eles querem ficar comprado na média do mercado. Principalmente para swing trade. Vamos ver se tivermos mais dúvidas.